Boa noite Brasil! Começando daqui a pouquinho mais uma super live. Hoje com o tema Até quando o preço da soja vai cair? É isso aí. Daqui a pouco vamos estar batendo um papo com a jornalista da soja, Carla Mendes, editora-chefe do Notícias Agrícola. Obrigado aí, Gisele, por estar acompanhando nosso trabalho. Ana Lúcia Gorgen, seja bem-vinda. Ulisses Filho, de Jataí também. Opa! Fernando, seja bem-vindo também. Larissa Gouveia, seja bem-vinda. Felipe Teixeira, seja bem-vindo. Ricardo Camilo Lopes também, tá ok? Boa noite. Então, daqui a pouco vamos estar recebendo então a Carla Mendes, a jornalista da soja, para estar batendo um papo com a gente, tá? A respeito do mercado de soja, né? Que quem imaginou, né? A gente está vendendo a soja aí a 121, tá? Hoje foi cotada aqui na nossa região, tá? Cerrado Consultoria Agronômica, boa noite, pessoal da Cerrado aí participando também do nosso bate-papo, tá bom? Então, Murilo Cordeiro também, seja bem-vindo, Murilo, tá ok? Então, a gente jamais, né, estava pensando em vender a soja a esses valores, né? A gente calculou vender até em torno de 150, né? Mas não cair nesses patamares, né, que se encontra atualmente, né? Então, daqui a pouquinho, tá? Tiago Maia falando de Santana do Araguaia, Pará. Seja bem-vindo, Tiago. Canedo Maxwell também, seja bem-vindo. Vamos ver se a Carla Mendes já está conosco, tá ok? Guilherme Teles, vamos lá. Eduardo Magalhães também, seja bem-vindo. Vamos ver se a Carla tá. Vamos ver se ela. Cerrado Consultoria Agronômica aí de Palmeiras de Goiás. Pessoal da Cerrado. A Carla já acabou de entrar, Carla. Eu vou te passar o convite, tá ok? Olha, o Felipe Teixeira de Santa Juliana, Minas Gerais. Tá? Vou estar convidando. Vamos lá, Carla. Então, hoje o nosso bate-papo é com a Carla Mendes. Está entrando agora ao vivo. Boa Carla, noite. boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Tudo certo contigo, Nestor? Também. Prazer enorme estar recebendo você, né? Mais uma vez, né? Acho que foi ano passado, né, que a gente chegou a bater um papo também sobre mercado de soja, né? E também alguma coisa de milho, tá? Sim. E hoje, né? Agora, né? Vamos voltar a bater um papo, né? Porque a gente, né, não estava esperando vender, né, a soja com esses valores, né? Não. Então, boa noite agora oficialmente, tá? Hoje o nosso bate-papo, então, é com a Carla Mendes, tá? Editora-chefe do Notícias Agrícola, tá ok? E o tema é Até quando o preço da soja vai cair, tá? Tá? Então, um prazer enorme, tá? E sinta-se à vontade também, pode estar falando um pouquinho do seu trabalho, tá? Que você realiza no Notícias Agrícolas, né? Muita gente comentou comigo que assiste seu programa, né? Diariamente, né? No Notícias Agrícolas, né? Todo dia de manhã, tá? Então você já faz parte aqui, né? Dos produtores da região, Que tá ok? bom. É, tá, fica à vontade, viu, Carla? Pode estar falando boa noite pro pessoal. Claro, obrigada, viu, Nestor, por mais uma vez me chamar para estar aqui contigo, com a tua audiência. Para mim é sempre um prazer falar com os produtores rurais. É determinante que a gente tenha essa conversa agora, né? Eu que estou ali conversando com os analistas e consultores de mercado todos os dias. Só hoje falei com 5 ou 6 para trazer essas respostas aqui para vocês e 2 porque é isso que a gente faz no Notícias, né? A gente agrega informações ali no mesmo espaço para que o produtor possa ter esse ambiente confortável de pegar essas informações para tomar boas decisões, né? Eu falo muito sobre essa necessidade que o produtor tem de se inserir neste contexto, que é o de tomar boas decisões, mas entender por que está tomando essas decisões. Então,
o que eu estou fazendo lá no Notícias, né? Há 13 anos eu faço isso. Hoje sou editora-chefe, há 13 anos eu trabalho lá. E há 13 anos eu acompanho bem de perto, então, a evolução não só do mercado da soja, mas a evolução do comportamento do produtor diante disso tudo que tem acontecido, desse incrível, né, desenvolvimento e aumento produtivo. A capacidade produtiva do Brasil é um colosso. E claro que uma hora os preços iam sentir isso. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar hoje. Correto. Carla, tá? O que eu notei nessa safra, né, principalmente em relação à comercialização, né, grande parte dos produtores, né, eu estimo até em torno de 90, até mais, né, 90% até mais, tá, não travaram os preços, né, até de custo, né. Querendo ou não, né, é uma decisão muito arriscada. O que você acha? Muito arriscada e a sua estimativa aí está correta, viu, Nestor? A gente teve, de fato, uma parcela imensa dos produtores rurais que não travou preço, que não fechou vendas antecipadamente. A nossa comercialização está muito atrasada. A gente tem pouco menos de 50%, quase 50% da nossa soja 22-23 vendida, e as nossas vendas para a safra 23-24 já estão atrasadas, se a gente comparar com a média dos últimos anos. Então, sim, é uma decisão muito arriscada, principalmente porque nós fizemos uma safra custeada num dólar de 5,70, né, para alguns produtores. A média dos produtores brasileiros foi algo entre 5,20 e 5,30. Mas se a gente pensar em alguns produtores, a gente teve produtor que fez soja com 5,70 de dólar, né? E se a gente tira um pouco da lupa, né, e olha mais intensamente ainda para esse produtor, a gente vai ver produtor que fez uma safra com custo de dólar a 5,70, ou 5,20, ou 5,30, acima do que tem hoje, e a gente vê um produtor que perdeu muito no campo, como é o caso do produtor gaúcho. Então, ele não tem nem soja em volume vendida ou para vender para compensar esse baixo preço. A gente vê, por exemplo, o custo de produção, o custo da terra no Rio Grande do Sul, por exemplo, muito alto, né? O arrendamento aumentou demais. Então, hoje, o produtor do Rio Grande do Sul, por exemplo, é diferente de um produtor do Goiás, que tem ainda alguma margem de renda, embora ela seja um pouco mais estreita, um pouco mais magrinha do que a dos últimos anos, que foi muito boa, né? Mas a gente já vê o produtor, por exemplo, o produtor gaúcho em prejuízo. Então, olhar para isso é realmente bastante preocupante e, de fato, foi uma decisão arriscada e agora os resultados estão aparecendo. É, com certeza, né? Se aqui já está difícil, né? O pessoal do Sul ainda ficou mais arrochado, né? Até teve Sim, um produtor aqui que comentou também, né? Que praticamente agora que está comercializando a sua safra, né? O que acontece, para mim, né, Carla, por exemplo, nos anos anteriores, né? A diferença não era tão grande, né? Por isso que os produtores conseguiram tocar, né? Nessa última safra, o que aconteceu? Os insumos estavam bem mais altos, né? sim, Naquela época, acho que na faixa de. Não tinha, não, na época não tinha comercialização de soja, né? Mas na época, na aquisição dos insumos, estava na faixa de 160 até 170, né? sim. Tá? E aí, né, agora para vender a soja, né, tava na faixa de 130, né? Então, estavam perdendo, né, o custo aumentou, né? Se naquela época era por volta de 25 sacas, né? Agora o custo subiu para 30. Quem tinha 30 subiu para 35, né? Então teve que desembolsar mais produto, né, para pagar a mesma conta, né? E aqui na Exato. nossa, aqui na nossa região, né, chegou a ter contratos de 163, né? Que grande parte, né, não fizeram, né, porque acreditavam, né, que a soja ia até mais, né? Sim. Nestor, esse é sempre um problema, assim, no Brasil, né? E claro que o comportamento do produtor brasileiro, ele já veio mudando nas últimas décadas e nesse momento a gente tem um comportamento que se remete ao que nós vimos
há muito tempo, né? Sei lá, uma década atrás, talvez, quando o produtor entrava numa colheita com tão pouca soja vendida, né? Como aconteceu esse ano, e termina a colheita também com pouca soja vendida. Por que que isso aconteceu? Alguns fatores levaram, de fato, o produtor a não avançar com as vendas. Claro que foi esse sentimento de que o preço poderia subir mais, né? Então, olha o William contribuindo aqui com o que eu estou dizendo. O problema é que se a soja chega a 180, queremos os 200. E se chegasse nos 200, William e amigos, a gente ia querer os 250, os 220, os 210, não importa. Então, o produtor tinha essa certeza, colocou esse número místico na cabeça desses R$ 200, que não fazem o menor sentido se você buscar o preço mais alto se o seu custo estiver muito alto. Então, essa conta, o produtor precisa fazer, Nestor. Ele precisa sempre fazer a sua... fazer essa comparação dos seus custos detalhados com o seu preço de venda. Então, não precisa necessariamente ser R$ 200 para cobrir o seu custo e te dar uma boa margem. Nós vimos o produtor brasileiro deixar de vender soja a 180, 185, R$ 190, ou como foi o caso aí da região, de R$ 163. Esse preço não era um preço ruim, não era um preço que dava uma margem pequena, ou chegava no 0 a 0, ou dava prejuízo. Esses preços, eles eram muito positivos. Eles davam uma margem considerável. Então, nós tínhamos um cenário muito favorável e muito atrativo para as vendas. Falando com um analista semana passada, ele me disse o seguinte: Carla, eu via o preço vir de 180 para 170, nada acontecia. Eu via o preço chegar de 170 para 160 e nada acontecia. O que mais o produtor estava esperando para vender? E quando eles falam isso, quando os analistas, os consultores falam vender, eles não dizem assim, ó, venda 100% da sua safra e é isso. A gente quer, de fato, que a gente tenha esse comprometimento de 100% da soja, do milho, do que quer que seja, né? Mas você precisa ter uma margem de segurança. Não dá para simplesmente assistir o mercado acontecer. Então, a gente precisa entender, a primeira coisa é o seguinte: uma das regras do mercado é o preço é um encontro das curvas de oferta e demanda. Então, o produtor acreditou nessa curva se encontrando num ponto mais alto, que não fazia sentido, justamente porque nós tínhamos uma maior oferta aqui no Brasil. 2, alguns produtores perderam mais uma vez, principalmente os produtores do Sul, e mais especificamente ainda os produtores do Rio Grande do Sul. Então, o produtor gaúcho teve o 3º ano de perdas e, naturalmente, que ele não ia avançar com as suas vendas. E agora, o que a gente tem é muita soja para ser comercializada, se chocando com outros fatores, que é a questão, né, e muitos apostando também, Nestor, que nós teríamos uma quebra na nossa safra. Não, vai quebrar a safra brasileira e já quebrou a safra argentina, a gente está feito. Não, a safra brasileira não quebrou, nós tivemos sim problemas, o produtor gaúcho perdeu, é horrível a situação do produtor gaúcho, porque há 3 anos está perdendo para o clima, mas a nossa safra não quebrou. E mesmo que a gente tivesse perdas um pouco mais agressivas, a gente já estava falando de uma safra muito maior que a do ano passado. A gente está falando de 30 milhões de toneladas a mais, né? Com o que nós estamos aí terminando de colher. E a Argentina quebrou. A Argentina vai colher menos de 30 milhões de toneladas. Então, percebam, o que a gente perdeu na Argentina, a gente compensou no Brasil. A gente teve só no estado de Mato Grosso quase que uma safra inteira de soja da Argentina, né? Isso é reflexo de uma competência muito grande do sojicultor brasileiro, que sabe e que soube aumentar o seu potencial produtivo, driblar esses custos altíssimos da safra 22-23 para fazer boas médias de produtividade. A gente tem registros de produtividade esse ano muito grandes, muito bons. E isso, o produtor tinha que ter isso na mente, assim, de que em algum momento o preço ia refletir esse cenário. Então, o que aconteceu? Nós tivemos um choque de 2 fatores que agora são importantíssimos para a gente entender o principal vilão para os preços dessa safra. Nós tivemos um aumento de produtividade
de capacidade produtiva completamente importante de ser registrado, fortíssimo, uma safra recorde e uma capacidade logística que não acompanhou a capacidade produtiva. E aí, meu amigo, foi um choque mesmo, porque o que nós tivemos foi um esgotamento da nossa infraestrutura logística, da nossa capacidade de escoar soja. E aí, o que acontece? Os preços são penalizados via prêmio. Nós temos ali recordes de navios esperando para se embarcar soja. Aí hoje foi feita uma pergunta muito interessante para o Vlamir Brandalize. Nós tem tanta soja para embarcar, está sobrando soja. Por que a gente tem filas de navio esperando? Né? Porque a gente só consegue colocar um certo número de navios ali, né, nos terminais para fazer esses embarques. Porque nós estamos embarcando volumes recordes de soja diariamente. São mais de 900 mil toneladas sendo embarcadas por dia de soja pelo Brasil. Então, a gente teve esse esgotamento da nossa capacidade logística. Ficou estrangulada a nossa logística. E os prêmios foram sentindo. Os prêmios foram recuando. Os prêmios vieram para o terreno negativo. E o produtor sem vender. Os prêmios foram intensificando as baixas. E o produtor seguia sem vender. Hoje, nós testamos prêmios de até 220 centavos de dólar negativos. Isso quer dizer 2,20 dólares abaixo do valor que se pratica na Bolsa de Chicago para os embarques mais curtos. Então, a gente está falando de abril e maio. Quando a gente pensa nisso, a gente está falando de 15 dólares em Chicago. Para o Brasil, são 13 dólares por tanto. Se a gente perde 2,20 no prêmio. Então, perceba, essa questão do prêmio era inevitável que viesse uma pressão. Esses prêmios de 200 centavos ou 2 dólares negativos, eles não eram observados há 20 anos. Né? Então, por quê? Porque nós tivemos muita oferta e uma dificuldade no escoamento dessa soja. Então, não é só teve muita soja e não teve demanda. Não, a demanda está acontecendo. A China está, de fato, mais cadenciada. Já já a gente fala da demanda. Mas vamos pensar aqui para concluir o nosso comentário sobre o escoamento. A demanda, ela está acontecendo. A diferença é que nós não temos conseguido atender o fluxo que nós deveríamos ter para não termos filas de navios nos portos, os navios custando o olho da cara para ficar um dia parado no porto. Imagina, né, filas ali de navios esperando 5, 6, 7 dias. Então, tudo isso vai penalizar via prêmio. Tem muita soja no Brasil. O preço vai cair. A tendência desses prêmios é de que eles sigam pressionados, pelo menos, até o final do primeiro semestre deste ano. Né? Pelo menos até o final deste primeiro semestre, a gente deve ter prêmios pressionados. O primeiro vencimento que tem prêmio positivo na tabela é o agosto. Né? A gente está falando de... Até ontem a gente tinha 70 centavos acima de Chicago. Mas perceba, até lá a gente não tem só os prêmios negativos nesses meses todos, mas nós temos esses meses todos com prêmios pressionados. E sem espaço para respirar. Sem espaço para uma recuperação. Eles podem parar de cair, Carla? Podem parar de cair. Porque aí a gente vai tendo um escoamento melhor, a gente vai diminuindo essa chegada concentrada da oferta, e a gente pode ver os prêmios pararem de cair. Eles vão subir? Não. Pelo menos até o final deste primeiro semestre, segundo os especialistas, eles não vão subir. Viu, Carla? Você falou, né, do aumento da produtividade, né? É um fato, né? Aqui também na nossa região também, tá? Mas outro fato também que, pelo menos aqui na nossa região, aumentou bastante, foi as áreas plantadas, né? Aqui na nossa região, grande parte das áreas de pecuária, né, estão sendo tudo migradas, né, para lavouras, entendeu? Tem uma região aqui que é em torno de uns 100 mil hectares, tá? Até outro dia, não tinha pouca lavoura. Hoje, até as áreas, né, mais arenosas, já tem dificuldade, né, para você estar arrendando, entendeu? Então, é bastante visível aqui na nossa região, né, essa migração, né, da pecuária, né, para a lavoura.
tá? Isso é importantíssimo da gente pontuar. O Brasil teve um aumento de área produtiva, de área de produção de soja na ordem de 4,5%, 4,5% a 5%, a depender da consultoria que a gente vai usar como base, mas vou usar aqui o primeiro número que me vem à mente, que é a Pátria Agronegócio, aí do Goiás, e falando então no aumento de 4,5% de área. Isso é bastante. E, de fato, está na vocação do Brasil aumentar as suas áreas produtivas, fazer essa migração de pecuária, né, de pastagens degradadas para a agricultura. É, inclusive, um projeto do governo federal. O Lula foi buscar na China investimentos para tentar fazer as pastagens degradadas do país virarem terras agricultáveis novamente. Então, isso é determinante e é importante, porque, volto a dizer, agora a gente pode falar um pouco sobre a demanda. Porque por que a gente aumenta a área? Por que se planta mais, né, Nestor? Porque a gente tem para quem vender. Então, o Lione Severo, que é um experiente analista e consultor de mercado, ele diz o seguinte: a maior demanda do mundo é o estômago humano. E as pessoas continuam a comer. Não é porque os preços estão caindo, ou não é porque as pessoas pararam de cair, de comer, que as pessoas estão. É porque as pessoas pararam de comer que os preços estão caindo. Não é isso. Mas nós estamos começando a readequar a nossa oferta. A nossa oferta sofreu muito nos últimos 3 anos. Por intempéries climáticas, por problemas logísticos, pela pandemia, pela guerra, pelos custos elevados. E agora nós voltamos a aumentar a nossa produção. Nós tivemos melhor produtividade, como você está aqui brilhantemente pontuando, um aumento diário. São 4,5% a mais. Isso é importante que aconteça e vai continuar acontecendo, porque o Brasil tem sobre os seus ombros uma responsabilidade importante de aumentar a produção de alimentos até 2050 em pelo menos 40% a 50% para atender a demanda global. Isso de alimentos prontos via agroindústria ou de produtos que sejam matéria-prima para produzir alimentos, no caso da soja, por exemplo. Então, se a gente pensar na demanda neste momento, ela está presente. Então, ela não aumentou na mesma velocidade e no mesmo volume que aumentou a nossa produção de soja, isso é um fato, mas isso não quer dizer que ela esteja ausente ou que a China parou de importar soja. Não. Mas teve uma parte também do nosso mercado que a gente perdeu para os Estados Unidos por conta, por exemplo, desse atraso nos embarques. Choveu muito na região dos portos, teve atraso, e a China precisava dessa soja. Comprou uma parte disso nos Estados Unidos. Então já mordeu ali um pedacinho do nosso programa de exportação. Agora, de agora até setembro, somos imbatíveis. A nossa soja está $100 por tonelada aproximadamente, mais barata do que a soja dos americanos. E a China está coberta pelo menos até junho. Tem uma boa cobertura de uns 85% até junho. De junho para frente, precisa voltar a comprar de forma mais agressiva. Então, a gente olha para junho, de junho a setembro, com essa competitividade garantida pelo Brasil. Então, a gente está falando de um período ali de entre-safra, de um período onde a China precisa garantir que essa soja seja adquirida, seja comprada e nesses próximos meses já esteja, né, nas suas fábricas, nas suas processadoras, para garantir ali que seja processado, vire farelo, vire óleo e alimente ali os plantéis, alimente as pessoas, enfim. Então, a demanda sempre esteve presente. E mais do que isso, nesta safra específica, a nossa demanda interna também tende a ser muito positiva. Por quê? Porque, aumentamos a demanda por a nossa mistura no biodiesel, subimos de 10% para 12%, certo? Então, nós tivemos ali um incremento nessa mistura que vai nos exigir um aumento de esmagamento, seriam necessárias aproximadamente 5 milhões de toneladas a mais para a gente produzir todo esse biodiesel. E nós temos também uma condição de um rombo deixado ali pela Argentina, né, de farelo e de óleo, lembrando que a Argentina é a maior exportadora global deste produto, tanto farelo quanto óleo desse mercado, né, de derivados de soja, e deixa no mercado um rombo enorme depois da perda histórica que teve em função da seca. Então, a gente vai naturalmente substituir a Argentina neste período, né?
onde há uma dificuldade de matéria-prima para que seja processada e vire soja. Então, o nosso esmagamento está também estimado para cima este ano. A Biov estima que nós iremos processar 52 milhões e meio de toneladas de soja, né? Que nós tenhamos também um aumento na produção de farelo, e isso tudo deve puxar mais soja, então, na demanda interna. Neste momento, o que nós temos são indústrias abastecidas. As indústrias brasileiras estão abastecidas e estão comprando da mão para a boca. Por quê? Porque tem muita soja. Elas sabem que tem muita soja. Então, em determinado momento também, o que a gente deve ver é um mercado se regionalizando, né? Onde há plantas processadoras, o preço respirando um pouco melhor, onde você tem uma despesa logística maior, os preços sentindo um pouco mais, tirando do produtor brasileiro. Então, perceba, a gente tem pontos que equilibram o mercado. Isso é um fato. Mas nós temos que entender que, olhando para o cenário geral, tem muita soja no Brasil. Tem muita soja que a gente vai carregar para comercializar no segundo semestre. Então, isso vai pesar sobre os preços, inevitavelmente. Já está acontecendo. No primeiro trimestre, então, somente os preços da soja, por exemplo, base porto, cederam 18% aqui no Brasil, né? 18% é muito. Então, quando a gente olha para o lado da demanda, essa demanda é o que garante que os preços não estejam ainda mais baixos, né? São preços que ali... Então, a gente está falando de um mercado gaúcho de balcão, por exemplo, com 137 até 140 reais. Se a gente já vem para sul, sudeste, então Paraná, Santa Catarina, a gente está falando já de 125, 130. Então, perceba, são essas regionalizações do mercado que a gente vai sentir inevitavelmente. Então, a gente precisa entender que hoje, né, em suma, tudo isso que eu estou dizendo, isso, em suma, quer dizer que a curva de oferta e a curva de demanda vão se encontrar num ponto mais baixo do que se encontraram nas últimas safras. Correto. Tá? Só voltando um pouquinho, né, Carla? O produtor, né, quando chegou aí, ele almeja aí 200 reais aí por saca, né? Eu comparo, né, com, por exemplo, qualquer outra atividade, né? Por exemplo, um fabricante, por exemplo, de uma caneta, né? Ele tem um custo lá, por exemplo, de R$ 1, né? Ele fixa lá a margem de lucro em 50%, 1,50, né? E quando chega, entendeu? Ele pega e quando chega esse valor, ele comercializa, Sim. né? O que tá para mim faltando para o produtor, né? Ele definir a margem de lucro que ele tem que obter, né? Senão, essa margem de lucro, às vezes fica 100%, 200%, é muito alta, né? Exato. Às vezes, no outro ano, pode ter dado certo, né? Mas, senão, o risco fica muito grande de um produtor, às vezes, ficar fora do jogo. Ele ficou fora do jogo, né? Para vir agora um outro bonde vai demorar um tiquinho. E eu te digo mais, Nestor, a grande dificuldade do produtor esse ano, e o que mostra esse quadro que ele está vivendo agora, é porque ele definiu meta de preços e não meta de resultados. Quando a gente define uma meta de resultados, a gente consegue alcançar. Então, qual que é o meu resultado? Cobrir meus custos de produção, vender a minha soja, ter uma boa margem, deitar a cabeça no travesseiro e dizer, olha, estou com tudo pago, meus custos estão cobertos, tenho margem, estou capitalizado, vou planejar minha próxima safra, inclusive vou aproveitar as chances que o mercado está dando para a relação de troca safra 23-24. Já podemos falar sobre isso. E ele não fez isso. Ele botou uma meta de preço. Só que o mercado é um organismo vivo. E ele tem inúmeras variáveis que a gente não controla, né? Por isso, colocar essa meta de resultado é muito mais eficiente do que uma meta de preço, como você acabou de fazer essa analogia impecável com a questão da caneta. Então, o que acontece? O produtor se focou tanto nesse número místico dos R$ 200 que ele viu outros bons preços passarem e não percebeu que o preço mais alto, geralmente, ou nem sempre, é o melhor negócio. De que adianta a gente ter um custo muito, uma soja de R$ 200
se você tem custos historicamente altos, quanto é que está a tua margem? Porque às vezes você poderia ter vendido, né, uma soja a 190, a 180, a 160 e teria uma margem tão saudável quanto, né? Então, a gente precisa colocar menos coração e mais razão na hora de fazer essa situação. Então, essas operações. E mais do que isso, Nestor, a gente tem condições do produtor determinar essas metas de resultados e não de preços de uma forma muito eficiente, fazendo operações estruturadas de comercialização, que ele não vá passar por isso de forma descoberta. Então, qual é a máxima que eu uso no Bom Dia Agro? O mercado subiu, você vai participar da alta. O mercado caiu, você está protegido da baixa. E existe ferramenta para todo produtor hoje fazer essa operação. Porque hoje ela consegue ser personalizada, hoje ela consegue ser alterada, né? A gente consegue ir retraçando ali as rotas e os planos comerciais ao longo das safras, porque, volto a dizer, Nestor, a gente está falando de um mercado que é completamente dinâmico. Eu não acho que nenhum produtor que esteja nos ouvindo nessa live agora achou que ele ia lidar com um dólar de menos de R$ 5 no governo Lula, pelo menos nesses primeiros meses, onde nós estaríamos colhendo soja. Por que eu digo isso? Porque o Lula tinha sido eleito, tinha vencido só o primeiro turno e o dólar já estava disparado para cima. E ele dizia uma bobeira atrás da outra. E ele dizia uma bobagem atrás da outra, como continua fazendo. E o dólar vinha subindo, subindo. E ele ganhou o segundo turno. Foi eleito presidente desse país. O dólar disparou para cima. E não temos regra fiscal. O dólar continuou subindo. E ainda assim o produtor não vendeu. Agora o dólar vai cair, até por conta de um movimento natural do mercado cambial, que é um organismo vivo, mais uma vez eu digo. E aí o que acontece? Ele sabe que o dólar pode dar um belo de um susto a qualquer momento, que é completamente volátil, mas ele espera. Ele não trava o dólar, ele não trava o prêmio, ele não trava Chicago. E aí a gente vai vendo o mercado sendo assistido. E o mercado não está aqui para ser assistido. O mercado está aqui para ser participado. Então, olhar para tudo isso é ter o mesmo carinho que você tem na hora de plantar. Por que a gente colheu 150 milhões de toneladas? Nós estamos colhendo. Porque temos ali um esmero do produtor que sabe que os seus desafios em fazer agricultura num país de clima tropical são triplicados. Nós temos mais pragas, nós temos mais doenças, nós temos mais dificuldade, nós temos um clima muito mais volátil e isso está fora do controle do produtor ou parte disso. Mas ele consegue driblar os desafios e trazer uma safra desse tamanho para o mercado. Como é que ele não consegue ter a mesma atenção na hora de fazer a comercialização? Não podemos mais lidar com custos que envolvem essas operações como gastos, mas sim como investimentos. Então, tudo isso precisa estar na conta dele. Né? O custo da comercialização precisa estar na conta dele, precisa estar no horizonte. Então, ele foi fazendo isso e, como você bem colocou, Nestor, ele não participou do jogo e, nesse primeiro momento, talvez ele de fato não participe, porque agora realmente não é hora de vender. A não ser que ele tenha de fato compromissos financeiros para cumprir. E agora é que a gente percebe, Nestor, que existe um mercado de soja para cada sojicultor no Brasil. É o sojicultor que tem dívidas para abril e maio, é o sojicultor que pode carregar até o segundo semestre, é o sojicultor que precisa vender pelo menos até metade do ano para cumprir as suas contas de metade do ano, é o produtor que está vendendo soja agora para se capitalizar e comprar fertilizante que está caindo. Todas as relações de troca para fertilizantes estão abaixo da média dos últimos 5 anos. Então, assim, a gente tem um mercado de soja para cada produtor. Então, nessa semana, eu acho que eu recebi mais de 20 pessoas me perguntando assim: Carla, eu vendo a minha soja? Pois depende. Onde é que você está? Você vai entregar na demanda interna? Você vai entregar na exportação? Qual a sua despesa logística? Qual o prêmio? Qual o Chicago você está travando? Quanto é o dólar que você está operando? O dólar futuro é outro preço. Então, o produtor hoje está buscando estes detalhes, está buscando essas informações para tomar as suas decisões. Isso é determinante.
Então, assim, eu posso chegar aqui e dizer a vocês, a soja vai cair até julho. Será que em agosto ele vai vender, Nestor? A gente não sabe. Viu, Carla? É, eu vejo assim, né? Grande parte dos produtores, né? Principalmente essas áreas maiores, né? é, tem sempre uma pessoa, né? Tomando conta da parte Sim, operacional, certo? Uma pessoa que dá o suporte, né? Principalmente na área da compra, né? Dos sim, insumos, tá? Mas não tem uma pessoa, para mim, né? Que está faltando essa pessoa, né, em grande parte dos produtores, para fazer a comercialização, né? O exatamente. produtor, para mim, está errando na parte crucial do negócio. Para mim, não adianta o produtor colher 80, 90 sacas se ele tá vendendo mal, tá? Para mim, tem produtor que colhe 60, 65, mas vende bem, né? Para mim, o mais Exato. importante que é produtividade é comercialização, né? Eu fico totalmente, né, fico triste, né, porque a gente faz parte do sistema, né, eu trabalho na cooperativa, né, e o produtor se descapitalizando, ele está descapitalizando também, não só ele, né, Sim, no primeiro momento é ele, né, mas depois toda a cadeia é descapitalizada, né, as empresas vão ficar com conta, às vezes, vão ficar com conta no mercado, certo? sim, Né? Então, é todo o sistema, né? Se o produtor vai bem, toda a cadeia vai bem, né? Entendeu? Então, exatamente. eu fico, tipo assim, né? 80, né? O produtor colhe 80, mas vende mal. Para mim, é melhor o produtor colher 70, né? E comercializar melhor. Então, para mim, está Exatamente. faltando alguém, né? Principalmente, mais dedicado a uma coisa principal, que é a comercialização, né? Aí, por exemplo, o cavalo passou, passou arriado, né? Infelizmente. E assim, Nestor, eu me pergunto se o produtor que está nos acompanhando aqui já abriu as telas de Chicago para vencimentos mais longos, né? Olhando o contrato novembro, por exemplo, que é a referência para a safra americana, e já viu que lá na frente a soja está custando US$ 13 por bushel. São US$ 2 a menos de prêmio, de valor por bushel. Então, mesmo que a gente leve lá para frente para vender, a gente vai ter uma compensação via prêmio, a gente já tem um Chicago mais baixo. Ou seja, vai quase que ficar elas por elas. Não vai mudar muita coisa. O que vai mudar? Você vai deixar de perder, que agora já perdeu, né? Agora já não perdeu, agora cada um que vai ter que chorar na bacia das almas, vai ter que ser isso. Aí a gente vai errar e vai aprender, e aí vamos fazer melhor, lógico, na próxima sala. Agora, a gente está vendo duas situações importantes acontecer. Uma é essa condição de Chicago. Então, o que hoje Chicago está observando e o que já foi precificado? A safra grande do Brasil, essa robusta safra de mais de 150 milhões de toneladas, ela já foi precificada, já foi absorvida. A quebra na Argentina já foi precificada, já foi absorvida. Os derivados de soja estão um pouco mais sensíveis, porque estão tentando entender ali, de fato, quais serão os caminhos que vão seguir diante dessa falta da Argentina no mercado, como é que fica o mercado brasileiro. As nossas exportações de farelo e de óleo, elas têm caminhado bem, elas tendem a ter um bom ano, elas tendem a ser grandes também, as exportações de farelo e de óleo. Então, a gente está falando de um mercado de derivados que também está ali redefinindo alguns caminhos, mas que sabe com o que está lidando, com essa falta da Argentina, com essa condição no Brasil. Isso já está precificado. O que está em aberto para Chicago? Agora, olhos todos voltados para a safra norte-americana, safra 23, 24. As primeiras sinalizações que nós temos até esse momento. A gente deve ter uma manutenção diária, segundo os números do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A gente está falando de uma manutenção enquanto o mercado esperava uma área maior, mas a gente começou com um plantio muito acelerado por lá. Nessa segunda-feira, o USDA trouxe, no seu relatório semanal de acompanhamento de safras, os primeiros dados do plantio da soja. Até o último domingo, se plantou 4% da área. A média para esse período é de 1%. Então, percebam, a gente já começa
uma bela de uma largada aí para o plantio da soja nos Estados Unidos e sem qualquer sinalização de uma ameaça climática. Então, a gente não está com nenhuma dificuldade no front que pudesse fazer esses vencimentos mais alongados voltarem a subir. Por que a soja, no contrato maio, que é o primeiro lá em Chicago, ainda está em 15 dólares por bushel, né? Porque nós estamos falando de estoques muito apertados nos Estados Unidos, os Estados Unidos tendo que importar a soja brasileira para garantir o processamento, e com a nossa soja mais competitiva, como eu falei, quase 100 dólares por tonelada a menos. O prêmio positivo nos Estados Unidos, a baixa oferta, tem valido a pena importar a soja no Brasil, levar para os Estados Unidos, fazer esmagamento, fazer dinheiro, porque está agregando valor nessa soja. Então, quando a gente olha para frente, por isso que eu falei, tem que olhar para os vencimentos mais longos, esses que já se referem à safra americana, a gente está falando de uma safra regular nos Estados Unidos. Pouco mais de 120 milhões de toneladas, né? E uma safra uma safra regular, ela já começa a regular os estoques americanos e o mercado já contabiliza o que sabe ou o que espera. E nesse momento espera, pelo menos até agora, uma safra cheia. Mas isso ainda não está totalmente fechado, determinado. Há toda a água para passar debaixo dessa ponte ainda. A safra 23-24 dos Estados Unidos está só começando. A gente pode ainda ter alterações nos dados de área. A gente pode ter migração de milho para soja, soja para milho por conta das condições climáticas. A gente tem o inverno se prolongando em alguns estados do norte. A gente tem uma série de fatores para acompanhar, mas não são fatores positivos ou que tragam uma preocupação suficiente para fazer as cotações subirem. Então, o produtor também tem que entender que quando ele carrega essa soja para vender no segundo semestre, ele vai estar num cenário quase que elas por elas. Porque sim, Chicago estará pressionado, mas os prêmios estarão melhores. Ou os prêmios estarão melhores, mas Chicago estará 2 dólares abaixo, pelo menos olhando para as telas neste momento, né? Então, quando você me diz que há falta para o produtor, falta no campo, falta na propriedade rural, essa pessoa que vai olhar para a comercialização, essa pessoa precisa fazer essa gestão, olhar lá na frente, né? O que Chicago nos sinaliza? O que o dólar nos sinaliza? O que o prêmio nos sinaliza? Né? Como é que a gente entende as relações de troca? Como é que a compra de insumos está acontecendo? Né? Quanto que a gente vai usar de fertilizante? Tanto quanto a gente já pode comprar. O KCL saiu de 1.175, 1.150 dólares por tonelada para 400 dólares por tonelada curta. A relação de troca do KCL para soja, ela caiu de 39 para 17 sacas. Percebam? Isso é uma oportunidade. É uma bela de uma janela. Agora, o produtor precisa pular essa janela, entrar e participar. Além dele não ter vendido a soja, ele também vai comprar o fertilizante ou os agroquímicos que começaram a cair também, né? O glifosato já caiu, outros químicos já caíram. Sementes estão mais baratas. Então, assim, a gente precisa pensar pelo menos a médio prazo. Não tem dinheiro para pensar a longo prazo, que faz bastante sentido para mim, a depender do porte do produtor, ótimo. Vamos pensar a médio prazo. Vamos buscar esses profissionais que vão ajudar a gente nessa gestão. Hoje não tem mais receita de bolo para venda de soja, mas cada produtor tem a sua própria receita. E ela precisa estar adequada, ela precisa estar personalizada à tua gestão, ao teu negócio, à tua região, aos teus custos, às tuas despesas logísticas, aonde você vai entregar, como eu falei, ou é demanda interna, ou é exportação. Tem planta processadora na tua região? Quanto é que está frente à paridade de exportação? Está valendo a pena? A despesa logística vai ser menor? Excelente! Entrega na processadora, meu bem. E é isso, e vamos seguir o jogo. É tudo, Carla? Não, é uma parte, né? Fazer esse plano comercial, esse escalonamento de vendas, hoje Nestor, o diferencial do produtor brasileiro de soja. É saber traçar este plano comercial
que garante ao produtor que, se ele for surpreendido por baixas como estas, porque surpreendeu a todo o produtor brasileiro, a todos os analistas e consultores, mas, claro, os analistas e consultores, eles vão prevendo, analisando, projetando, estimando. Então, eles já vinham avaliando. Hoje mesmo, um comentário veio no Instagram do Notícias Agrícolas. Ah, por que não avisaram antes que ia cair? Eu tinha vendido a 150. Ah, olha, meus amigos, os analistas disseram, os consultores afirmaram, eles foram dizendo, o preço vai cair. O mercado está pressionado. Ah, não, mas a safra quebrou no Rio Grande do Sul. Mas a gente tem um Mato Grosso que compensou, a gente tem um Goiás que compensou, a gente tem um Mato Piba que compensou, né? Mas a gente prefere acreditar só no que os nossos olhos veem na nossa própria janela. Mas hoje, se você quer estar no mercado de soja, no maior produtor mundial, no maior exportador mundial, tem que olhar para todas as janelas, Nestor, inevitavelmente. Quer ver? Até voltando em relação a custos, né? Muita gente, às vezes, ano passado, comprou os insumos mais cedo, né? Aí muitos produtores esse ano, né, falam assim, não, ano passado eu comprei cedo, né? Esse ano eu vou comprar mais tarde. Mas a gente tem que ver, né, que cada ano é um ano, né? A gente não pode se basear na safra passada, né? Não pode. Como você bem disse, né? O produtor já tem em mente mais ou menos o custo de produção da sua área, né? Então, por exemplo, quando o fertilizante dele está naquela faixa de 8 a 10 sacas por hectare, né? Não importa para mim se o KCL está 5, 10 mil reais, né? Se ela estiver na relação, né, de 8 a 10 sacas lá, o KCL ou o fertilizante que ele for utilizar, ele tem que entrar comprando, né? Exato. Eu acho que independente do valor, né? Do valor, né? Porque o produto dele é soja, né? E ele tem em mente, né, o custo de produção da sua área, entendeu? Por isso que, né, não adianta, né? Cada ano é um ano, né? E acho que o produtor, né, tem que, para mim, pelo menos, tem que travar os custos, né? Porque senão corre o risco de ficar fora do jogo, né? Esse ano, por exemplo, se a soja tivesse caído agora a R$ 100, né? 30 do 3 aqui, que é maior, 28 do 2 e 30 do 3, né? Que são a grande data, assim, de pagamento, né? Muita gente ia ficar fora, né? Quer dizer, o produtor está descapitalizado. Acabou se descapitalizando, né? Sim. Nessa safra, como não havia se descapitalizado, acho que durante anos, né? Essa coisa de cada ano ser um ano, ela é tão importante, principalmente porque a gente está num cenário pós-pandemia, então a gente está falando de uma China que ficou 3 anos em lockdown e tudo mais, isso afetou a demanda chinesa, isso afetou a economia da China, isso afetou a oferta dela de algumas matérias-primas, como os fosfatados, por exemplo. Então a China saiu do mercado, né? E diminuiu o seu volume de exportação de fosfatados, e na sequência, o que a gente viu foi a China voltar também de forma mais paulatina, mas já entregando mais fosfatados ao mercado. Tanto que as nossas importações de fertilizantes fosfatados da China foi maior este ano do que em anos anteriores, do que no ano passado, para a gente fazer uma comparação melhor, talvez não do que em muitos anos anteriores, fazer certeza em relação ao ano passado. Então a gente já teve mais ofertas de fosfatados por parte dos chineses. Quando a gente pensa no KCL, a gente tem a Bielorrússia, que é uma peça-chave para a exportação de cloreto de potássio no mundo, encontrando formas de escoar melhor a sua produção, né? Então, a gente está falando de uma maior oferta de KCL no mercado. A gente está falando de importações recordes em 2022 e de estoques elevados que nós temos no Brasil para começar 2023. Então, fundamentalmente falando, o cenário para os fertilizantes é outro este ano, né? Então, a gente está falando de uma condição de oferta completamente diferente do que nós víamos em 2021 e 2022, quando a gente tinha muita preocupação, inclusive tendo visto representantes do governo federal indo à Rússia, indo a outros países, como a Arábia, por exemplo, para garantir que as nossas ofertas de fertilizantes iam estar garantidas. E aconteceu. E nós tivemos fertilizante. E o produtor dizia, não, eu vou fazer a minha safra com fertilizante zero. Minha gente, isso é planejamento, né? Então, a gente passou essa tempestade mais agressiva, ela ficou para trás.
né? Pelo menos por enquanto, até que novos vetores surjam, até que novas situações se mostrem. O glifosato, por exemplo. A gente estava com uma dificuldade de produzir glifosato no mundo grande, essas dificuldades começaram a ser sanadas. Os preços do glifosato começaram a ceder. Então, tudo que sobe, desce. Os preços da soja ficaram em alta por 24 meses. 24 meses. Em algum momento, quando a oferta começasse a se regular, né, ou se regularizar, melhor dizendo, nós veríamos isso acontecer. Assim como aconteceu com os fertilizantes. Porque eu não vejo nenhum produtor dizer, não, por que raios o KCL caiu de 1.175 para 400 dólares por tonelada? Tem alguma coisa errada? Era para estar alto? Não, minha gente. O cenário de fundamentos para o KCL é outro, né? Então, o cenário para a oferta de soja é outro. A gente não tem capacidade estática de armazenagem adequada, como precisaríamos ter. E isso nos força a vender um pouco mais. Quando isso aconteceu já no começo desse ano, ajudou a pressionar um pouco mais os preços. É um ano de preços em queda. O mercado já viu isso acontecer em outros anos. Então, buscar esse entendimento é muito sério. Eu estou vendo aqui o professor, deixa eu ver aqui se eu consigo achar o comentário dele, falando sobre, já se falando em projetando-se soja a R$ 90 por saca para o ano que vem. Eu fui verificar essa informação, né, que o mercado está cotando a soja a R$ 90 a longo prazo. O mercado mundial está monopolizando o preço do mercado. O certo não seria o Brasil de tal preço, pois detém a produção agrícola mundial? Muitas pessoas me perguntam isso. O que eu já pude apurar, né? Que é muito difícil a gente fazer esse processo de fato, a gente perder a referência de Chicago, que é uma referência antiquíssima para o mercado de grãos, né? O mercado futuro em Chicago nasceu para trazer organização e previsibilidade ao mercado de grãos norte-americano e por isso se tornou uma referência mundial. E eu acho difícil a gente fazer esse processo de forma tão brusca só porque nos tornamos os maiores produtores mundiais. Mas por mais que nós não definamos sozinhos os preços, o que acontece aqui no Brasil tem influência. Caso a gente não tivesse uma safra de 150 milhões de toneladas, certamente nós teríamos um Chicago ali nos contratos maio, por exemplo, mais altos do que temos hoje, né? Então, a gente precisa entender que a interferência do Brasil, né, no que acontece, a interferência do Brasil na formação dos preços, ela é sim muito relevante, ela é muito determinante. Esses R$ 90, não pude confirmar isso, não teve essa confirmação. Hoje, inclusive, base Porto, a gente está falando de mais de 120, R$ 130 para fevereiro de 24, a soja. A soja no Mato Grosso, por exemplo, ainda está para o ano que vem acima dos R$ 100 por saco, de acordo com o que eu pude apurar, porque essas informações, esses cavaleiros do apocalipse, né, não o professor aqui, mas ele questionando essa situação. Mas às vezes consultorias que são mais intensas e, né, vão trazer essa situação, não, a gente tem soja de R$ 85. Então, sugiro que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, Nestor, elas façam esse exercício de monitoramento do mercado. Esse exercício é determinante, né? Para entender por que os preços estão subindo ou caindo, por que os prêmios estão subindo ou caindo. Isso é completamente importante e, como eu disse no começo da nossa conversa, é isso que vai determinar o produtor que é produtor e empresário rural de só mais um, fecha aspas, produtor rural. Precisa profissionalizar a comercialização. Passou da hora de profissionalizar a comercialização. Né? Correto. Carla, já são 21h52, né? Vamos para a pergunta aí que não quer calar. Até quando, então, você acha que os preços vão cair? Olha, Nestor, a gente tem essa tendência de queda para os prêmios, principalmente, pelo menos até o primeiro semestre desse ano, né? O final do primeiro semestre desse ano, começo do próximo. Quando a gente tem prêmios ainda negativos, muito pressionados, mas um mercado que vai entrando numa acomodação. Eu imagino que de junho, julho até setembro, nós possamos ter um respiro um pouco melhor. Tanto que os prêmios
para agosto já são positivos, e o contrato julho, por exemplo, da soja, ainda está perto dos US$ 15, né? Mais perto dos 15 do que dos 13, né? Como a gente vê nos vencimentos mais alongados. Então, a gente está falando de um contrato de soja que está ali na casa de 14,70, 14,80. Então, julho para Chicago, os prêmios até o final desse semestre. Então, eu imagino que pelo menos até o final desse semestre, quando a gente vai conseguir descongestionar os portos, diminuir um pouco essa intensidade da chegada da oferta, a gente vai ter preços em queda. Então, pelo menos até o final deste semestre, imagino que esse movimento vai continuar. O que a gente tem que olhar na sequência? Olhar como os prêmios estão se comportando, como o Chicago está se comportando, mas principalmente o que o produtor já pode fazer para garantir que as oportunidades que se desenham, né, para os próximos meses sejam aproveitadas. Tá. Você acha que até o final do ano, né, até o início da próxima safra, o plantio, você acha que a soja ainda chega a R$ 150? Olha, tudo vai depender da safra americana. São, na verdade, dois pontos que eu acho que são determinantes para a gente entender isso. O tamanho da safra americana e como o Chicago vai reagir, principalmente porque a gente tem muita soja para comercializar. Então, a gente vai carregar bastante soja para comercializar, para vender nos últimos meses de 2023. Então, a gente vai ter uma oferta talvez maior ainda, né? Mais presente no mercado. Tomara que a demanda ela se intensifique um pouco mais e a gente veja, principalmente duas situações, as margens de processamento e as margens da suinocultura, que ambas são negativas na China nesse momento, melhorarem, então a gente precisa disso. A safra americana, então questão climática, toda a volatilidade e tudo mais, e o dólar, né? Os prêmios a gente já sabe como estão se comportando e quais são as projeções, mas Chicago e o dólar, porque esse tripé de formação, né, hoje ele tem duas pernas capengas, que é o dólar e o prêmio. E o Chicago ali no seu comportamento natural diante do cenário fundamental que ele tem. Depois a gente inverte isso, aí vamos olhar Chicago e o dólar. O dólar pode seguir muito volátil, aí vai depender de uma série de coisas, como, por exemplo, arcabouço fiscal, como esse arcabouço vai ser implementado, quais as mudanças que vêm do Congresso, como fica o cenário externo, porque o cenário externo está interferindo forte nos juros, nas políticas monetárias, os dados inflacionários também, e isso mexe com os dólares e com o dólar frente ao real e a uma cesta de outras moedas e frente às commodities também. Então, olhar para o dólar e para Chicago vai nos ajudar a responder essa pergunta. Acho que a gente pode já marcar uma live um pouquinho mais adiante para entender se chega e se volta pelo menos a esses R$ 150. Tá ok. Viu, Carla? Não sei se você tá acompanhando também o movimento, né? Está acontecendo o seguinte, né? Muitos produtores, né, não têm a soja armazenada, né? Só que não querem comercializar nesse primeiro momento, né? Então estão partindo, né, via instituições financeiras, né, pegando recurso, né? Só que tem um prazo, né? Normalmente é prazo aí de 6 meses, né? Para estar comercializando a soja, né? Mas corre o risco também, né, de a soja estar com valor mais baixo de hoje, certo? Sim. Né? Então, aí, né, ele vai, né, se a soja não reagir de preço nesses 6 meses, né, pode estar correndo o risco, né, de pagar os juros, né, desse recurso que ele está pegando, tá? E vendendo a soja mais barata. Sim, tem esse movimento, tem essa possibilidade, não, esse risco, mas tem produtor usando essa estratégia? Tem. E eu ouvi até de um analista que, de fato, teve muito produtor que segurou um pouco mais as suas vendas com medo de vender a sua soja, pegar esse dinheiro e fazer uma aplicação. Aí, o governo novo, tudo novo, o que acontece a partir de agora? Né? Então, sim, existe sim esse risco e é mais uma modalidade de operação que o produtor fez. Vamos torcer para que não aconteça. Mas pode acontecer, Nestor? Pode acontecer. Porque eu acredito também em 6 meses, né? Do jeito que o mercado está, né, tomara que ele reaja, né? Eu estou torcendo para reagir, né? Sim, mas, sim. Mas nesse primeiro momento, né, eu não vejo, né, muitas, né? Não tem, fatores, não tem muito. Infelizmente, Nestor, assim, eu gostaria de vir aqui e falar, não, pessoal, olha, tem realmente um problema à frente, vai.
Não tem, tá? Eu fui, como eu falei, hoje eu ouvi, né? Vou até nomear, mas eu ouvi, e essa matéria sai amanhã no Notícias Agrícolas, inclusive, eu ouvi para entender se vendemos soja agora ou se seguramos para o segundo semestre. Para responder essa pergunta, eu ouvi do Amir Brandalize, Ginaldo Souza, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, Aaron Edwards, um consultor americano, e ouvi o Cristiano Palavra, da Pátria Agronegócio. Tendo já feito um outro levantamento na sexta-feira, com Marcos Araújo, da Agriinvest, e Carlos Cogo, da Cogo Inteligência e Agronegócio. Todos eles, e isso foi inclusive um ponto que eles me citaram também, porque foi algo que eu percebi, que há uma convergência na análise deles. Algo que já não acontecia há muitos anos. Mas esse ano, todos falaram as mesmas coisas sobre os mesmos momentos. E eles continuam me dizendo as mesmas coisas. Nesse momento, a gente não tem uma luz no fim do túnel. A gente não tem algo que possa ser o bote salva-vidas da soja. O mercado está pressionado. Aliás, o Cristiano Palavra disse o seguinte: Carla, o mercado pode até reagir, mas não antes de cair mais. Então, alguns spoilers da matéria que sai amanhã no Notícias. O mercado pode até reagir, mas não antes de cair um pouco mais. Então, ele vai cair um pouco mais na análise dos especialistas, né? Ele cai um pouco mais, ele se estabiliza, e aí ele vai pensar em começar a subir. Quando chegarmos na entre-safra, a demanda pode vir maior, porque a China vai precisar comprar mais soja. A gente pode ter ali vários fatores que podem promover esse respiro. Ah, é um super respiro? O mercado vai subir muito? Não, né? Não, porque a gente tem um ano de muita soja ofertada no Brasil e uma safra em aberto e começando lá nos Estados Unidos e começando bem. Então, olhar para isso e cruzar esses dados vai ser muito importante. Ok. Só para finalizar, Carla, é mercado de milho, né? Para mim, minha visão é que está partindo para o mesmo Sim. caminho da soja, né? Aqui a gente teve contratos, né? Em algumas empresas, né? A milho a R$ 70, R$ 72, até R$ 74, né? Hoje o mercado está pagando aqui na nossa região R$ 49,50, né? Tá? Então, e outra, né? Praticamente esse ano, né? Os produtores plantaram o milho, né? Na janela certa, tá? Aqui na nossa região tiraram um pouco o pé do milho e plantaram sorgo, tá? E as chuvas aqui estão, tipo assim, tá chovendo como se fosse uma safra normal, entendeu? Muita chuva, né? Os milhos estão praticamente todos já na fase, todos não, né? Grande parte, né? Está na fase já de Sim. pendoamento, tá? E, né? Então a gente está prevendo também uma boa produtividade, né? Então Sim. eu acredito, né? A curto prazo, né? E outra que eu falo também, né? Soja e milho, né? Não dá para guardar em freezer, né? Exato. Quando chegar a época, vai ter que colher, né? Os Sim. armazéns estão cheios, né? Entendeu? E as empresas, né? Querendo ou não, já sabem também como é que está o mercado, né? Qual que é o Sim. seu ponto de vista, para finalizar? A gente tem um mercado de milho muito pressionado, os preços já cederam muito, já perderam até R$ 20 por saco em algumas regiões. Esse é um exemplo, né? A gente está falando de 70 para 50 aproximadamente, 49, 50 aí na sua região. É Na mais de B3, R$ 20, né? exatamente. Na B3, a gente já viu as cotações cederem também muito, e a tendência é de que os preços do milho continuem caindo. Inclusive, os prêmios que hoje já caíram bastante também caminhem para entrar no terreno negativo. Nós temos muito milho, nós temos uma bela safrinha sendo cultivada, nós temos, de fato, tivemos uma parte do plantio fora da janela ideal, mas agora a gente vai recuperando as situações ali e condições adequadas de clima para a segunda safra. Então, a oferta, ela é o principal fator de pressão sobre as cotações. O dólar também, o que pode ajudar a equilibrar o mercado e a resgatar parte dessas baixas. Naturalmente, a demanda. Nós temos né, o espaço para nos consolidarmos como o maior exportador mundial de milho, né? Então, ao isso acontecer, ao nós vermos e observarmos
essa condição, a gente vai ver os preços encontrando um certo suporte. Também vão voltar a subir, que nem uma loucura de elevador? Não. Por quê? Porque nós, em algum momento, vamos ter a disputa logística, a soja e o milho. A disputa de armazenagem já está acontecendo. Os produtores já estão angustiados para saber onde vão colocar essa bela safrinha que vem por aí. Então, os preços do milho estão pressionados e assim tendem a continuar, porque temos uma boa parte, uma boa oferta vindo por aí, investidor. Correto. Carla, prazer enorme estar batendo esse papo com você, né? Um momento, acho que bem crucial, né? A gente queria estar conversando aqui sobre soja a pelo menos 160, né? No pior das hipóteses, a 150, Sim, né? Mas a gente sim. jamais pensou em comercializar uma soja a Não, R$ 121, né? Entendeu? E como grande parte fazem, né? Grande parte dos produtores, né? Vendem só na baixa, né? Poucos exato. aproveitam a soja quando está na alta, né? Mas se Deus quiser, né? Isso tudo vai mudar também, né? Porque a gente faz parte do sistema, faz parte dessa engrenagem, né? Que não pode parar, tá? O mundo tem fome, né? Sim, E como aí ontem eu acho que eu vi anteontem, né? Eu vi acho que uma mensagem da Embrapa, né? Que o Brasil hoje é responsável por mais de 10% da alimentação no mundo, exato. né? Hoje, né? E como você falou, até 2050, né? O Brasil ainda tem muito o que crescer, né? E é um dos poucos países aí, né? Que tem áreas, né? Para aumentar, né? E botar alimento para a população, né? Exatamente. Isso Obrigado, é enorme. determinante. Obrigado, viu, Carla? Imagina, imagina, Nestor, eu que agradeço. Agradeço mais uma vez pela confiança da sua audiência no meu trabalho, nas minhas informações. Eu gosto sempre de lembrar que eu não sou analista de mercado, mas sou mensageira deles, né? Não são informações que eu apuro diariamente e durante todo o dia eu faço isso, né? Entendendo ali o que está acontecendo para poder editar tudo isso aqui para vocês e trazer de forma, às vezes, talvez um pouco mais palatável, né? Do que a gente olhar para Chicago e que tudo aquilo quer dizer. Então, obrigada mais uma vez, principalmente pela confiança no meu trabalho. É sempre um prazer estar por aqui e estar com a sua audiência. Obrigado. Boa Então, noite. boa noite, Brasil.